conversando na casa dela, porque ela falou, porque meu filho, pouco aperta, né, aquele menino, é criança ainda, 45 anos. Chegou lá e contou, né, que eu tinha falado pra ele, né, que ele chegou em casa e falou assim, olha, a irmã da minha mulher, ela vai ganhar neném, né, e a mãe da minha mulher, ela é doente, né, e precisa de cuidado. Então, a mulher me chamou e tal, pra ir lá na outra cidade pra cuidar dela, né, da mãe dela e da irmã dela, né, porque vai ganhar neném e vão precisar de ajuda, né, então ela vai, né, mas eu fui pra lá. Só que eu não vou. Aí eu falei pra ele, falei assim, olha pra mim, como assim que ela vai pra lá e deixa você aqui, né? Deixa assim, te dar alimento, você não lavar roupa, sem fazer as coisas que você precisa, né? E você não me solto, tá? Eu falei pra mim, se você não for, mulher que vai soltinha pra mim é bis. Vocês estão entendendo, né? Quero dizer, porque mulher não anda sozinha, tem que andar com o marido. Pra mim é bis, né? É bis. Então, ele foi lá e contou tudo pra ela. Vocês acreditam que é absurdo? E daí ela me chamou lá pra conversar. Quando eu cheguei lá, né? Ela falou assim: olha, eu fiquei sabendo que vocês pegaram e falaram, eu fui lá ver minha mãe e tal, cuidar da minha irmã, ganhou neném, né? E vocês falaram isso pra ele? Por quê? Eu falei assim, né? Ele achou um absurdo, uma coisa tão natural, normal, né? Aí eu peguei, né? Não pedi desculpa. O que que eu fiz? Me vesti, né? De vítima. Aí eu peguei, eu falei pra ela, eu falei, olha, é você que não gosta da gente. E não pedi desculpa. E daí não sei por quê, depois daquele dia nunca mais. Ela recebeu a gente, sabe? Gente vai lá onde eles moram de favor, porque não é nada deles. Ainda deles, não tem nada daquela mulher lá. Aí não atende mais. Deixa a gente ver a criança. Mas não atende mais, sabe? Ela não atende mais, não aparece mais. Não sei por quê. Uma coisa tão natural que eu fiz. Tão natural. Não foi ofensa nenhuma, foi a verdade. Falei a verdade. Vocês sentem ofendida. Dona Márcia, me ajuda a te ajudar? Então, é o seguinte, a Conce aqui vai analisar tudo que a senhora fez e vamos ser os pontos que chamam mais atenção, né? E como que a senhora pode melhorar sendo sogra para a sua nora. Vamos lá? Primeiro ponto que a gente verifica. Dona Márcia, seu filho, ele tem 45 anos, não é mais uma criancinha. Se ele tem 45 anos, já é um adulto. Passou de 18 anos, o filho já se torna adulto. Filho ou filha, já responsável pelas próprias ações e atos. Foi bom ele ter contado pra esposa o que a senhora falou. Porque a nora, ela já fica alerta quanto às suas intenções e como que a senhora é quando ela vira as costas, né? Foi bom ele abrir o jogo. Só que o ideal também seria que ele a defendesse para a senhora, certo? Por quê? A senhora citou no vídeo que a sua nora se ausentou de perto do marido dela, do esposo, porque a mãe precisava de cuidados por estar doente também, porque a irmã dela já tinha completado os 9 meses e estava ganhando bebê, então ela necessitaria de ajuda, né? Então, ao invés de ofender a senhora devia ter ido elogiar a vontade dela de ter o cuidado, né? O carinho, né? O respeito, de pensar nos parentes dela, mesmo estando casada, né? Com seu filho. E seu filho, ele é adulto, né? Vejo que a senhora teve muita preocupação, mas não foi com um bebê que estava para nascer, né? Da irmã da sua nora, e muito menos com a mãe da sua nora que estava doente, né? No caso, a sua preocupação foi inteiramente com o seu filho. Se o seu filho tem 45 anos, né? Que não possui nenhum tipo, né? De impedimento físico. Então, naturalmente, ele poderia fazer as coisas, lavar a roupa, fazer a própria comida, tudo que um adulto funcional faz. Então, não justifica o que Sara fez, que é ofender a sua nora. Quando uma mulher viaja sozinha, necessariamente ela não se torna uma mulher, eu poderia dizer, disponível a todos os homens, né? No caso, a sua nora, ela tinha um motivo para viajar, né? E não era esse que a senhora tinha sugerido, né? Que ela seria uma secretária do amor, né? No caso, o amor que ela tinha era amor aos parentes, né? Familiar, que ela foi cuidar. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ofendeu sim ela e foi de nível rasteiro, né? Eu não sei nem o que dizer. Eu fiquei pasma com a sua história. Então, a senhora não sabe porque a sua nora não vai mais na sua casa. Faça o seguinte: toda vez que a senhora agir dessa maneira, a senhora lembre de um dia, se a senhora teve filho, a senhora teve um marido, né? Pela lógica, teve um companheiro. Se coloque na situação da sua nora. Toda vez que a senhora fizer alguma coisa, a senhora se coloca na situação dela. Daí a senhora vai saber por que a sua nora não a visita mais. Porque ela não tem mais interesse de recebê-la na casa dela, certo? E eu dou toda a razão. Então, existem duas diferenças. Uma coisa é você falar a verdade por ser uma pessoa sincera, mas para trazer o bem. Outra coisa é você pegar e despejar sobre a outra pessoa todas as amarguras que a senhora tem na sua vida. Por quê? Eu digo isso. Porque se a senhora fez isso com a sua nora, e por tudo que a senhora vem falando, a senhora se mostra uma pessoa amargurada e infeliz. Porque como diz a frase, então, pessoas felizes, elas não atormentam a vida de ninguém. Então, a senhora se mostrou uma pessoa muito triste, sabe? E o que eu tenho a dizer seria o seguinte, a senhora devia fazer, sabe, ocupar seu tempo, né? Vai, procure fazer algo que a senhora goste, entendeu? Tenta não ficar centralizando sua vida diretamente assim o que o seu filho faz. Se ele é um adulto e é funcional e ele tem livre-arbítrio, ele deve estar com essa pessoa porque ele quer e não porque ele é obrigado, né? Porque se for o caso, a senhora pega e grava e já leva, né? Porque daí já vem um caso policial, né? Se ele está ali obrigado. Agora seria um adulto, se foi a escolha dele, né? Casar com essa pessoa. Então a senhora deve respeitar. E mais uma coisa, é muito triste ver que a senhora está feliz porque ele e a esposa não têm nada ainda. Independente de morar de aluguel, independente de morar de favor, na casa de algum parente, que eu não sei se seria o caso dele, a senhora devia focar em desejar o bem, né? Pra sua nora e pra ele também, porque os dois estão juntos.
E se a sua nora tiver um cantinho próprio da mulher, seu filho também vai ter, porque eles são em casal. E normalmente a gente, quando é mãe, a gente deseja o melhor na vida do filho. As mães, elas não desejam que o filho não tenha lugar pra morar, não tenha nada na vida, sabe? A gente não pode ser egoísta nesse ponto. A gente deve desejar que ele cresça, se torne um adulto que saiba se virar na vida, que, vamos supor, se a gente se ausentar, se ele for solteiro, por exemplo, que ele saiba se virar, que ele vá em busca dos sonhos, projetos, que ele seja feliz. E é assim que segue a vida. E a senhora Dona Narcia vai procurar o que fazer, vai ser feliz, né? Se tá nessa amargura, tá sem amor, vai procurar um companheiro, vai nos bailão, sabe? Mas vai ocupar sua vida e para, né? De levar todas essas coisas tristes pra sua nora, porque ela não é obrigada, né? Ela não lhe deve nada na vida dela, né? Vai ficar tendo que tratar a sua amargura. E eu dou os parabéns pra sua nora, viu? Por tudo. Por ela ter o tempo dela ter tirado pra ir lá, dar cuidado nos parentes dela, ver se estava da ajuda dela, e também dou parabéns pra ela, porque acredito que se ela passou por essa situação, ela deve ter passado por muito mais, né? Então acredito que ela tentou foi muito, né? E teve, graças a Deus, pra ela ser uma boa pessoa e não ter largado teu filho. Porque, pelo jeito, né? Se ela, além de ter que aturar a senhora ainda tá com ele, a senhora tem que levantar as mãos e dar graças a Deus. Fica a dica.